Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória. Mais uma vez, à disposição do Senhor para ministrar a sua palavra, para compartilhar contigo as boas novas do Evangelho. Bendito o nome do Senhor. Bendito e bem-aventurado aquele que vem em nome de Cristo, que é o teu Espírito, o Espírito Santo que nos abençoa, Espírito Santo que nos traz esperança, o Espírito Santo que nos traz harmonia com o Pai, com o Filho, com a Trindade Santa, o Espírito Santo que nos traz direção, que nos ilumina. E quero ministrar uma palavra. Eu quero falar sobre o medo e sobre a ousadia. Ousadia e medo. Duas coisas essenciais no saber da nossa vida cristã. O que é medo, o que é coerência. O que é medo e o que é uma covardia. O que é medo e o que é a falta de convicção. Ou o que é a plena convicção e a ausência da coragem. Então eu quero falar do medo. O medo que nos oprime, o medo que ofusca os dons, os talentos, o gigante que há dentro de nós. Falar da ousadia, porque é impossível o medroso ter ousadia. Falar desses dois temas num só, dois em um. Quando eu era mais novo, existia aquilo que talvez você mais jovem não conhece, nunca ouviu falar. O pai dizia, vamos comprar 2 em 1. O que era 2 em 1? Era a vitrola e o rádio junto. Depois falava, vamos comprar o 3 em 1. Era o disco de vinil, o lugar de botar a fita cassete e o rádio. 3 em 1. E por aí vai. Então nós queremos unificar essas duas mensagens. Uma eu vou usar o exemplo de Bartimeu cego. O que fez ele ao meio da multidão? Gritar o nome de Jesus. No meio de uma multidão falando, aquele monte de gente, e Jesus perceber que uma voz diferente gritava pelo seu nome. E que o medo faz com a nossa vida. Muitas pessoas têm talento, muitas pessoas têm condições de chegar além do que elas projetaram. Mas aí vem o medo. É aquela pessoa que diz, eu gostaria de conhecer a Disney. Vou dar esse exemplo. Mas ela tem medo do avião. Então ela nunca vai chegar à Disney. Ah, então vai de navio. Ah, de navio também eu tenho medo. Quantos dias no mar? Talvez uns 20 dias, um pouco mais. Ah, não, 20 dias em alto mar? Então a pessoa, ela tem um sonho, ela tem um projeto, mas ela tem um medo. Por exemplo, vou dar outro exemplo para você. Quantas mães hoje que tem um só filho, até que tem 2, mas eu vou exemplificar quantas mães e pais que tem um só filho e que se arrepende de não ter tido mais. Porque na época, o medo impediu com que elas tivessem mais filhos, porque temiam como iria educar o filho no mundo como este. Outras, o medo que a condição financeira não ia ajudar a sustentar os filhos. O tempo passou. E se percebe que tem um lugar bom para morar. Tem todos os utensílios domésticos em casa, mas falta algo, falta mais um filho.
porque o único filho que tem casou, foi embora, a filha, um netinho só. Eu disse para alguém, tem coisa mais bonita ou mais agradável? Lembro quando era criança, embora as festas nunca terminavam tão bem quanto começava, sempre tinha briga, mas uma família grande, os avós, os tios, todos os primos, o Natal, algum aniversário, juntava 30 pessoas no mínimo. Então aquilo era muito bom, muita comida, muita alegria. Aí a pessoa às vezes tem um só filho, então, e aquele filho também não tem filho. Aí vamos comemorar o aniversário do papai e da mamãe, de casamento. Só tem um convidado. Então a pessoa, ela teve um sonho, mas ela não agiu, ela não colocou esse sonho em prática. Faltou coragem. E a vida depende de coragem. A vida depende de ousadia. A vida depende da minha ação. E eu quero falar sobre isso e dizer para você que não há nada que Deus não possa fazer. Às vezes a gente tem medo de uma enfermidade. As pessoas se desesperam. E eu posso imaginar se eu fosse um médico, estando eu na área de emergência ou urgência de um pronto-socorro. E as pessoas gritando histericamente, doutor, ajuda minha filha, doutor, ajuda meu filho, doutor, ajuda minha esposa, doutor, ajuda meu esposo, doutor, salva minha mãe, doutor, salva meu pai. E aquela ansiedade ali naquela sala para vir notícia lá de dentro. Às vezes as pessoas não entendem que embora eu possa confiar e devo sim honrar médicos, se eu tenho uma causa na justiça, honrar e confiar num bom advogado, se eu tenho um animal, confiar num bom veterinário, se eu tenho um problema num carro, confiar num bom mecânico. Mas a minha verdadeira fé, que tudo vai dar certo, está em Deus. E se eu quero confiar em Deus, eu preciso me entregar ao Senhor. Eu não posso colocar o intermediário entre eu e Deus. Eu posso até pedir ajuda a alguém, dizer, olha, você podia orar comigo, para mim? É válido. Mas se tem coisa melhor nesta vida, é você perceber que a mesma ponte de acesso que Deus dá a A, Ele dá a B. Mas é preciso confirmar. É preciso confirmar. Direto com Deus. É preciso que eu refaça as minhas metodologias de buscar ao Senhor. Então, e vai eu buscar a Deus diretamente. E muitas pessoas não fazem isso. Muitas pessoas, elas ficam sempre na expectativa de que alguém vai ajudá-las. Mas há momentos na sua vida que você vai precisar de te ajudar. Você vai precisar de resolver o seu problema sozinho com Deus. Porque alguém que você espera pode não estar à sua disposição. Então, em nome do Senhor Jesus, eu quero que Deus possa abrir a sua mente e abençoar a você através desta palavra. Que essa palavra de Deus entre na sua mente. Então eu quero começar pelo medo e depois eu vou na ousadia. Lá em Provérbios, capítulo 18, verso de número 14, tem um versículo muito lindo. Presta atenção. Porque eu vou falar de milagre, de cura. Eu sou pequeno, sou mais falho que você, mais carente. Às vezes me sinto mais só do que você, que às vezes tem tudo à sua volta, marido, esposa, filhos, etc. e tal.
Mas eu disse para um senhor, e vou dizer para você, por que Deus me usa? Por que Deus faz da minha vida sinais e milagres e abençoa com diversas situações? Por causa da minha patente, por causa do meu chamado, não é porque eu sou melhor. As pessoas têm que entender isso. Por isso que eu digo, nunca dê glórias a homem. Você pode agradecer, honrar. Não, eu quero agradecer ao fulano de tal, porque ele foi usado, a minha causa na justiça estava perdida. Então, é lógico, deu um presente para ele. Mas a glória, quem deu capacidade ao doutor, ao advogado, foi Deus. Você pode agradecer o médico, por esse médico, essa comissão médica abençoou aquele ente meu querido. Amém. Está de parabéns. Mas a glória é de Deus, porque houve um dia que Abraão não tinha médico. Sara não tinha como fazer o pré-natal. Maria, mãe de Jesus, não tinha lugar para fazer pré-natal. Não tinha maternidade. Moisés nunca teve um homem que pudesse fazer um check-up geral. Viveu 120 anos. Imagine Matusalém, quase 1000 anos. Nunca fez um check-up. Tempos diferentes, pastor. Mas o mundo era o mesmo. As nossas escolhas é que faz que o mundo que vivemos nos cause prejuízo. Mas o mundo é o mesmo. Ele pode fazer o impossível. Porque para Deus, aquilo que para nós é tão grande, para Ele é inexpressível. É como você estar num avião e olhar para a terra. Você já aconteceu isso? Aí você vê tudo pequenininho. Aí quando o avião posa, você fala, nossa, esse prédio é tão grande. Mas você vê tudo pequenininho. Deus está, por isso que quando nós oramos o Pai Nosso, né? Quando Jesus vai ensinar, Pai Nosso que estás no céu. Não esqueça que quando nós olhamos para frente, nós olhamos obstáculos. Quando nós olhamos para os lados, às vezes não vemos saída. Quando olhamos para o alto, há uma esperança, que há um Deus além de mim, soberano, poderoso, e que da onde Ele está vendo meus problemas diferente da maneira que eu vejo aqui. Quando eu olho para você, eu vou olhar a sua altura. 1,5 metro, 2 metros, enfim, não importa. Mas quando Deus olha, se você olhar com os olhos de Deus, tudo é menos que um cisco. Então não há problema. Lucas 1,37, o que é impossível para o homem é possível para Deus. Mas às vezes falta essa fé. Falta acreditar. Então eu quero dizer para você que Deus quer nos abençoar. Mas vamos pedir certo. Vamos orar certo. Vamos sair de retóricas, de repetições. Você precisa muito mais do que um coach, do que uma mentoria, do que uma palavra motivacional. Você precisa de uma palavra profética, uma palavra que vem de Deus, das suas escrituras sagradas, e que você sabe, e que você passa a ter uma confiança, porque ela traz resultado na sua vida. Então eu estou crendo no milagre. Eu preciso crer, porque o não eu já tenho. Envergonhados sempre nós estaremos pelo não, que é: saia para todas as propostas da sua vida, certo que o não pode acontecer. Então, já saia pronto. Mas é o sim que nós vamos buscar. E nós temos que provocar esse sim, em todas as esferas da vida. Quer ser bem amada? Mulher, escolha certo. E faça o melhor para que você seja uma mulher amada. O senhor quer ser amado? Escolha certo para que o senhor seja bem amado. Você quer um bom trabalho, uma posição no empreendedorismo do século 21 que te dê rentabilidade boa? Você tem que causar.
Você tem que provocar, porque são milhares querendo a mesma oportunidade que você. Então você tem que mostrar por que você deseja aquilo. Já vou entrar na pregação. Nós temos que ter ousadia, temos que ter fé. Não podemos permitir que o medo habite em nós. E acreditar. Porque se eu posso ser curado de uma dor comprando um remédio ali na drogaria Araújo, eu não preciso de fé. Se a causa que eu tenho, alguém diz que tem um advogado tal, que ele vence toda a causa dessa natureza, para que eu ter fé? Basta eu ter o dinheiro para pagar o advogado. Se eu tenho uma enfermidade que o médico disse, não, isso é minha especialidade, pode ficar tranquilo que você vai ficar 100% curado, eu não preciso ter fé. Mas quando todo mundo diz que as chances são mínimas, agora é que entra a minha fé. Não uma fé dita, mas uma fé que eu sinto, uma fé que eu expresso com a minha maneira ousada de manifestá-la. Aí você provoca Deus, aí Deus ouve a sua oração e cumpre o seu pedido. Por isso que nós precisamos conhecer bem o Evangelho. Por isso que nós precisamos conhecer bem o que é Jesus. Ele não é denominação, ele não é nome de igreja. Igreja é apenas um detalhe para você direcionar para aquele lugar. É um ponto de referência. Não é ponto de unção, nem ponto de luz, nem divino, porque nome de igreja se muda. E se o nome da igreja fosse mais forte que Jesus, botaria um cachorro lá dentro para ele latir e eu receberia a benção. Botaria uma estátua e eu receberia a benção. Botaria um hino, uma música relaxante, eu sairia calmo, sem estresse. Não, o que importa é o Jesus que está lá dentro. É a unção da mensagem, é a força da palavra, é a convicção do pregador. É assim quando você vai no médico. Se o médico ficar cheio de dúvida, você vai procurar a segunda opinião no seu caso, ou a terceira ou a quarta. Mas se o médico que você consultou, ele te passa toda a segurança, você diz, doutor, quando começa o tratamento? Então, capítulo 18 de Provérbios, verso 14, diz assim, olha, o espírito do homem o sustenta na enfermidade, mas o espírito abatido, quem o suportará? Então, esse texto, ele quer dizer para nós que o espírito refugiado, o homem apranqueado, ele não suportará as lutas, ele não suportará as adversidades. O que quer dizer que o medo vai se tornar dominador da sua vida. Mas o espírito do homem, solto, ousado, alegre, o sustenta na enfermidade. Meus amados irmãos, se Deus quiser que você morra, Deus te dá um AVC. Parece um caroço, vira câncer da noite para o dia e mata em uma semana, 3 meses. Você morre com uma gripe. Você morre engasgado. Você morre com embolia pulmonar. Você morre com a bactéria de um dente maltratado que entrou no seu coração e te matou, como o Beto Carreiro World, dono do Beto Carreiro World, em Santa Catarina. Você pode sair no avião na primeira classe de férias para Miami e o avião cair. Você pode bater o teu carro. Você pode ser atropelado por uma bicicleta. Você pode ter uma parada cardíaca num brinquedo radical na Disney. Ou em qualquer lugar que você for. Mas se eu não tiver essa fé, se eu não tiver
essa crença em Deus, eu nunca teria a liberdade da fé, porque minha fé será limitada. E a fé limitada está fazendo que as pessoas se adoeçam. Então, meus amados irmãos, a Bíblia diz em 1 João 4,18 que o medo não aperfeiçoa o amor. O que é não aperfeiçoar o amor, pastor? Gálatas 5,22, o primeiro fruto do Espírito. O que é fruto do Espírito? É a identidade de Deus, fruto do Espírito. O que o Espírito de Deus me mostra. Qual é a modelagem? Qual é a identidade? Qual é o perfil? Então nós chamamos de fruto do Espírito. Fruto do Espírito, bondade. Aquela pessoa é boa. Por quê? Porque isso vem do Espírito que está dentro dela. Aquela pessoa é amorosa. Isso vem do fruto do seu Espírito. Há algo dentro dela. Então o fruto do Espírito é a identidade de Deus. 9 frutos, a identidade de quem é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus de paz, Deus de alegria, de gozo. Romanos 14,17, o reino de Deus não consiste em comida e bebida, mas em palavra, gozo no Espírito, justiça. Então, Deus é um Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, de mansidão. O que é mansidão? É um Deus dominável. Entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo são 3 senhores, um só Deus. Eles se dominam, eles se concordam. Jesus convence o Pai convence o Filho e o Pai convence o Espírito. Estão sempre de acordo. Não há atrito, porque são mansos. Manso não é falar baixo, porque cada um tem uma personalidade. Até porque a voz de Deus nos Montes Sinai foi como um trovão e assustou a todos. E a gente entende como manso no vocabulário da língua portuguesa, exemplo, o dicionário Aurélio, que manso é falar baixinho, a pessoa doce. Não, é diferente. Isso aí faz parte da personalidade. E a personalidade sua e minha, ela não te traz salvação nem maldição, desde que o caráter seu recebeu o fruto do Espírito. A personalidade faz eu ter essa voz alta, outro tem uma voz mais baixa. A personalidade minha faz eu não ter medo do escuro. A personalidade do outro, ele receia andar em lugares escuros e remotos. Mas o fruto do Espírito vem tratar com o teu caráter. Por isso que Deus aceitou Paulo, estúpido, ignorante, falava bravo com todo mundo. Aceitou Pedro, porque aquilo era personalidade. Mas o caráter, o Espírito Santo, quando entra, ele muda a tua vida. Então, a minha Bíblia, a vossa Bíblia diz que o medo não aperfeiçoa o amor. Então, quem é o amor? O amor é Deus. Se você tem medo, Deus não vai ser aperfeiçoado da sua vida. Porque Deus diz: confiai em mim. Confia em mim. As suas provas, as suas tribulações, entrega a mim. Eu te guardarei. Eu te salvarei. Eu sou Deus do milagre. Porque se aquilo que você precisa, eu posso fazer por você, você não precisa de milagre. Mas se aquilo que eu posso fazer para você vem de Deus do milagre, então sim, aí está certo, parabéns, aleluia. Porque se você precisa de um dinheiro emprestado, eu posso lhe emprestar, não é milagre. Se eu preciso de uma cura, repito, e o médico disse que está tudo bem, ele tem uma receita que se eu tomar de 12 em 12 horas eu estarei curado, não é milagre. Milagre é quando ele diz: olha, não tem receita, não tem remédio, nem tem cura, não tem vacina, a medicina aqui para a medicina, acabou. Aí então agora é um milagre. Em Salmo 72:18, só o Deus de maravilhas opera milagres. Mas às vezes nós falamos dele folcloricamente.
A gente diz que crê, mas quando o negócio aperta para o nosso lado, a gente afrouxa. Então, tira o medo de dentro de você. Eu sei que você pode ser pequeno, eu também. Nós temos as nossas fragilidades. Mas deixa eu lhe dizer, é no momento das adversidades é que você vai provar a tua fé. Quando você não tem luta, não adianta você dizer que tem fé. Não adianta você pregar para mim fé se você nunca passou pelo que eu passei, pelas provas que eu passei. Quando eu vou orar no hospital, quando eu vou num velório, quando eu vou na África, na Índia, e vejo a luta dessas pessoas, eu sei de onde vim, eu sei do berço que eu saí, eu sei das lutas que enfrentei. Não é fácil. Quando alguém me pede oração e eu tenho que profetizar, olha, em nome de Jesus, vai dar certo. Eu tenho dado sempre o exemplo da minha mãe, porque não tinha jeito. Meus irmãos com medo e piriri para papá, mas eu desafiei, disse, eu vou orar. E a senhora vai ver que esse meu Deus, ele é o Deus de milagre. Nunca lembre de mim, lembre de Deus. Ele aqui tem que ser honrado, glorificado. Se quiser me agradecer, faz um bolinho, está ótimo, está de bom tamanho. Então, meus amados irmãos, a Bíblia diz que nós não somos autossuficientes. 2 Coríntios 3,5. O medo existente nas pessoas é a ausência da humildade, de se prostrar e dizer, Deus, eu preciso de um milagre. Deus, eu nunca precisei tanto do Senhor como agora. Então você está tirando a sua autossuficiência e dizendo, Deus, só Tu és suficiente. Aí você mexe com o coração de Deus. Aí você mexe com o caráter de Deus. Você provoca Deus a fazer coisa grande na sua vida. Você provoca Deus a mover em teu favor. Porque você, quando você humilha, você está dizendo, eu quero ser dependente, ensinei essa semana. E Deus ama um filho dependente. Eu sempre digo para minha filha, abençoá-la, dar para ela um dinheiro, um presente, eu poder comprar para ela algo que ela usa diariamente, isso é uma honra para mim, porque o dia que a minha filha, por riqueza ou por desprezo, disser para mim, pai, não precisa se preocupar mais, meu amor, o meu bem, o meu marido, já me deu, vou ficar tão triste, porque eu vou me sentir o cara mais inútil, porque pai é isso, é até o fim. Tudo que eu conquistar na minha vida, pouco ou muito, é para abençoar o filho ou a filha que eu tenho. Então você imagine Jesus. Você imagine Jesus. Então, o André, marido da minha filha, pode dar para ela tudo. Mas será que sobra um espaço para me dar alguma coisa? Que ela vai olhar e dizer assim, nossa, que presente legal. Pai, estava tão precisando. Não é porque ela estava sem dinheiro ou o marido não tinha. É porque eu dei algo, Deus provocou que eu desse algo que ela precisasse. Talvez fosse um pente. E o marido acabou de dar um carro de 100 mil. Então, você imagine Deus. Então, deixa as pessoas te abençoar, amém. Deixa as pessoas ser favoráveis às tuas necessidades, aleluias. Mas deixa papai, dá um lugar para papai. Dá um lugar para teu Deus. Te dar um presente que você dizer, oh Deus, estava precisando tanto disso. Aí você quebra o coração dele no meio. Deus ama abençoar os teus filhos. Jesus disse em João 15:7, se a minha palavra permanecer em vós e vós permanecerdes em mim, tudo o que pedirdes, eu os farei. Então para que a gente tem medo? E saiba que o medo é a ausência da presença de Deus, porque aonde Deus está, o amor é aperfeiçoado, que é Ele mesmo. O Deus é perfeito. Quem sabe você está vivendo um Deus imperfeito. Ele cura a dor de cabeça, outrora Ele te ajuda a pagar aluguel, outrora Ele cura o dia da sua TPM, que você está um pouco nervosa, outrora Ele te arruma alguém que te dá o dinheiro emprestado.
Mas um Deus perfeito, não. Ele tudo pode. Disse Paulo, ele pode. Isaías revela: não há outro Deus além dele, ele é dono de tudo. Por que mendigarmos? Por que sofrer? Não, agora é hora de você ser ousado. Agora é hora de você cruzar o braço e dizer: eu vou tomar uma posição e Deus vai me honrar. Pastor, eu era do mundo digital. Eu sei, então muda radical, vai fazer brigadeiro, vai fazer coxinha, vai fazer marmitinha, e vai, bota no Instagram, você vai ver se não vai vender, porque eu tenho amigas fazendo isso em São Paulo, e estão ganhando dinheirinho, estão satisfeitos. Tem uma que está tirando a média de 900 a 1.100 reais por semana. Puxa vida, são quase, vamos pôr, 4.500 reais por mês, para quem estava tirando 2.800, 3.000 reais, entregando marmitinha. Agora, imagine quando essa pessoa que estava ganhando isso por mês, agora passou a faturar por dia. Quanto que dá? Faz a conta. Quanto que dá na semana? Se ela trabalhar só de segunda a sábado, vamos botar aquela fatura em R$1.000. Vamos tirar, não, vou tirar sábado e domingo para fazer um preço médio. De segunda a sexta, são R$5.000. 4 semanas, 20.000. Pessoa analfa, pessoa sem qualificação acadêmica. Mas isso chama-se ousadia, não teve medo. Não deixou o coronavírus parar. Se eu não posso mexer no meu trabalho digital, vender minhas câmeras, eu vou fazer algo. E ela aprendeu a cozinhar na internet, que ela não sabia. O Siqueira, eu disse para alguém, tem dito essa semana, o Siqueira da Rede TV, aquele apresentador que dança, que você deve ter visto a entrevista dele na televisão, ter visto a entrevista dele no Face, bombou. O cara que ganha mais do que o Faustão, o apresentador, o cara analfa, repetiu 7 vezes a 7ª série. 7 vezes a 7ª série. Pelo amor de Deus. E o cara está ganhando milhões. Eu não estou aqui falando de dinheiro, meu irmão. O dinheiro não te faz menor e nem maior. Eu só estou dizendo da ousadia. O Siqueira da televisão, um analfa, porque até então, há 3 anos atrás, quem não tinha o curso de jornalismo não podia trabalhar na televisão. Agora o cara tem a 7ª série, que ele repetiu 7 vezes, e é o mais bem pago apresentador de televisão, o maior arrecadador das redes sociais. Não tem Anitta, não tem Neymar, talvez ganhe dele o Cristiano Ronaldo. Quem sabe o Messi? Então, Deus, lá do Amazonas, eu estou desprezando Amazonas? Não. Lá do Amazonas, que muitas das vezes na América as pessoas acham que tem onça no meio da rua. Então não importa onde você está, Deus quer te abençoar. Eu não sei o problema que você está vivendo, mas creia em nome de Jesus. Eu estou fazendo essa oração que vai até dia 31 de dezembro, à meia-noite. Parece fácil. Faça esse compromisso para você ver. Tem dia que você dá sono, tem dia que você está cansado. Então você imagina a responsabilidade. 365 dias no joelho, meia-noite em ponto. E quando eu estava na Índia, por causa do fuso horário, meia-noite aqui era 8h30 da manhã lá. Eu estava na estrada viajando, não tinha tempo de dormir. Porque eu chegava na cidade 7 da manhã, ou 6 da manhã, mais 8h30, meia-noite, eu tinha a minha oração, horário de Brasília, mas às 5 e pouco eu tinha meu culto, que era às 9 do Brasil. Então eu tinha que parar o carro no meio da estrada na Índia, eu preciso fazer o meu culto. Eu tenho que fazer o culto. E aí ele dizia: olha pastor, 9h30 batendo na tua porta, eu não viajava, eu vou dormir só 1 hora. E foi assim, irmãos. Então o que eu estou pedindo a Deus? Temor. Porque o temor me traz obediência, me traz respeitar a Deus, me faz ser manso. Manso, Deus, é como um cachorro, pode me domar. Eu aceito. Quero ser domado sem vara, quero ser domado só pela tua palavra. Tem cachorro que você educa sem bater, outros tem que bater.
tem cavalo assim, etc e tal. Tem filhos assim, que você doma ele pelo amor, pela fala. Outros você tem que dar de castigo, tem que bater, na verdade. Então, meu amado, temor, sabedoria, porque sabedoria eu terei escolhas certas na minha vida. Com quem eu ando, com quem eu me relaciono, negócios que eu possa fazer, como eu vou expressar minhas palavras em qualquer esfera da minha vida. Então, a gente aprende a valorizar a Deus. E, quer dizer, o temor, a sabedoria e o amor, para que eu possa amar pessoas impossíveis de ser amada. Quem sabe você já não me amou, quem sabe você olhava para mim e dizia, puxa, é impossível amar esse cara. Não odeio esse cara. Não, a gente já não teve gente assim na vida, eu já tive pessoas assim. Mas o tempo passa, a gente aprende com Deus. Então, quando eu oro para que Deus me dê esse amor dele, não o amor que o vocabulário, o dicionário português me ensina, o mundo me ensina, o mundo Eros me ensina, esse amor me faz passar por cima de todas as adversidades e indiferenças que alguém teve comigo. E eu esqueço, enterro para trás e toco a minha vida e Deus me abençoa. Porque o amor supera tudo, tudo sofre, tudo suporta. Não inveja, não busca a sua glória. Oh, maravilha! Quando eu tenho amor, nem a morte pode me separar de Cristo. E aí a fé, porque essa fé, que é a fé de crer em Cristo, ela vai me dar maturidade. Essa fé vai me deixar crer nesta palavra. E eu vou seguir essa palavra, sem radicalismo. Não importa se o cabelo da minha filha é cortado ou não é, se a minha filha usa calça, usa saia, não me interessa. Não interessa se o pastor Pablo usa pulseira ou não usa ela, não interessa. Porque a minha fé não é nenhum estereótipo. Ela não está simbolizada em nada. Simplesmente no que eu sinto, no que eu raciocino e no que eu profetizo sobre os meus lábios. Tem que acontecer, porque eu tenho fé. Porque a fé não é para todos. Por que não é para todos? Porque as pessoas não sabem encarar a fé como ela deve ser encarada. E a minha Bíblia diz assim, olha, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam. A fé é a certeza das coisas que eu espero. Então o que é fé? Eu oro para alguém e espero que ela receba a minha bênção. Tem alguém doente, eu oro por ela. Então eu tenho fé. Porque se eu não confio no que eu espero, então eu não tenho fé. Eu apenas ousei fazer uma oração. Eu ousei jogar na sorte. Se der certo, amém. Se não der, pelo menos eu tentei. Não, mas a fé não. A fé está escrita aqui, é a certeza. Eu te pergunto, quantas pessoas fazem o Enem, estuda, mas não tem certeza? Ô, meu filho, mas você estudou 30 dias, você está 90 dias, você fez um ano de cursinho. Pois é, mas você sabe que eu estou com medo de não dar certo? Ai, se cair aquela questão, mas você estudou infeliz um ano. Então você vê, aí o outro não estuda e vai lá e passa. Olha, a fé é a certeza do que você espera. Eu não espero que o homem me favoreça. Eu espero que Deus me abençoe. Ainda que ele vai usar alguém, uma mulher ou um homem, não importa. Eu espero, eu tenho certeza que Deus vai me abençoar. Independente da bolsa de valores, independente da economia mundial, independente da OMS. E a fé é a prova das coisas que não se vê. Olha aqui, olha aqui. Aí eu te pergunto, você tem fé? A fé é a prova das coisas que não se vê. Ô, pastor, fulano está morrendo. Eu sei. E o que o senhor acha? Ele vai ser curado. Mas não pode, está morrendo. Mas é a prova, a fé é a prova justamente do que eu não estou vendo. Eu não estou vendo a cura, mas eu estou crendo nela. Eu não estou vendo recursos para abrir o negócio que eu quero, mas eu estou vendo o meu negócio dando certo. É assim. Porque eu também sou analfa. Eu só fiz o 2º grau, meus amados irmãos.
Mas escrevo livro, prego sobre escatologia, qualquer assunto bíblico, falo outro idioma, eu vivo em qualquer país do mundo, e aprendo. Se eu tipo morar na Rússia, posso ter certeza que em 6 meses eu estou falando russo, sem problema. Isso é a fé, é a prova. Eu não estou vendo, mas eu creio. Por isso eu fiz a prova. Então eu quero pedir para você, não deixe a fé te enclausurar, porque a fé te liberta. Não fica com essa fé mecânica, não. Eu tenho fé, mas a gente fica chorando. Mas não. As lágrimas, guarda suas lágrimas para glorificar a Deus, guarda. Guarda suas lágrimas para dizer, Deus, muito obrigado. Deus tem prazer de satisfazer os teus sonhos, quando você crê nele. Então o que eu quero te dizer, meus amados irmãos, em nome de Jesus, coisa que entristece a Deus, é quando você pede algo a Ele, mas você não crê que Ele é capaz de te dar. Aí você às vezes fala folcloricamente, porque não foi a vontade de Deus. Para com isso. Não deixa o diabo melar a sua bênção, não. Porque se não foi a vontade de Deus, você não vai derramar uma lágrima. Porque você vai dizer, por que você está rindo? Porque o que eu perdi, eu estou confiante que era necessário perder. Ainda que seja um ente querido. Eu vou te dar exemplo de Davi. Davi peca com Batseba. Ele comete adultério. E a Bíblia disse, meus amados irmãos, que aquela mulher engravida. Ela engravida. E o que ele quer fazer? Ele quer arrumar um jeito. Eu vou te mostrar aqui. De poder resolver aquele problema do pecado. Porque a mulher engravidou e o marido está vivo. Então a Bíblia disse, o Espírito Santo, no capítulo, em 2 Samuel, no capítulo 12, quando ele percebe que a mulher está grávida, casada, ele quer matar o cara, e ele mata, ele coloca ele na frente da batalha e ele morre. Aí agora, o profeta vem, Natã, e dá para ele um cajado, diz, olha, você tocou na única ovelhinha que este pastor tinha. Era uma metáfora, era a única coisa que aquele homem tinha, era aquela mulher que ele tanto amava. Ela seduzida pela beleza de Davi, um rei bonitão, fortão, ela deita com ele. E ela engravida. Ele então mata. E o filho vai nascer. E o filho adoece. E ele fica 7 dias, presta atenção, 7 dias, diz o texto, orando e jejuando com a cara no pó, sem tomar banho e sem comer. Você vai ler dos versos 10 adiante, de 2 Samuel 12. E os soldados, os súditos do palácio, quer abençoar e consolar Davi. E Davi não aceita. Ele não quer consolo. Ele quer que o filho não morra. Sabe o que a Bíblia diz? Que o filho morre. O 7º dia de jejum e oração. Olha o que é um jejum e uma oração sem propósito. E o que diz a Bíblia? Que ele se alegra. Aí os soldados perguntam a ele, o senhor estava agora há pouco triste, chorando, porque o seu filho estava doente, agora ele morre, o senhor manda buscar roupas, te perfumar, preparar um banquete para o senhor. Aí ele disse, respondeu Davi, vivendo ainda criança, jejuei e chorei. Olha que lindo. Porque pensava, quem sabe, se o Senhor se compadece de mim, de modo que viva a criança. Ele viu, ninguém engana a Deus. Ele enganou os soldados, mas não enganou a Deus. Então ele se alegra. E porque ele se alegrou em Deus, sabe o que Deus fez? Engravida de novo. E sabe que Batseba dá luz? Salomão, o maior rei mais sábio de toda a história da humanidade.
Deus não troca 6 por meia dúzia. Então o Pai, Ele se alegra quando a gente confia nele, irmãos. Ele se alegra quando você pede e não duvida. E às vezes a gente pede e duvida. Você faz um projeto, escreve, mas não crê nele. Então papai se sente impotente. Deus se sente ineficaz. Ele se sente um deusinho, porque você não crê nele. Daí o que Deus faz? Vou procurar na terra, se tem alguém que crê que eu posso fazer coisas impossíveis, porque as possíveis os homens fazem, mas impossíveis eu farei. Isso é a fé. Então eu quero terminar essa mensagem. A ousadia de Bartimeu. Às vezes a gente fica angustiado, porque a gente quer as coisas a micro-ondas, ao nosso tempo. E fé é esperar. Não importa se ninguém acredita em você. Não importa se ninguém crê na sua fé. Não importa se alguém ridiculariza a sua fé. Não importa. Eu vou usar a frase de alguém. Houve dias na minha vida que só 2 pessoas criam em mim. Só eu e Deus mesmo. Mas estou aí. Venci tudo. Contra tudo e todos. Nas regiões celestiais. E Deus vai nos abençoar. Guarde Hebreus 11:1. A fé é a certeza das coisas que se esperam. Pastor está orando, eu vou esperar, eu vou crer, vai acontecer. Aí esquece o pastor. Eu e o pastor, eu e ele estamos orando. Mas se ele esquecer, eu não vou esquecer. E ele me ensinou que eu devo esperar. Com certeza, não é com dúvida não, que vai acontecer. Porque a fé é a prova daquilo que não se vê. Aí você dá uma lavada na alma. Ai, meu Deus, que bom. Porque eu não estava vendo, pastor, nada que me desse garantia que as coisas iam dar certo. Pastor, eu não estava vendo porta, eu não estava vendo luz. Mas agora o Senhor me explicou o que é fé. O Senhor me ensinou que eu não posso ficar enclausurado por causa do Mandetta, ou Bolsonaro, ou João Dória. Não, o seu negócio é você e Deus. É você e Deus. Não se limita a nome de igreja, não. E nem a pastor, não. Que nós somos falhos. Não. E não me culpe pelo seu fracasso, porque eu também não te culparei pelo meu. Nós somos vítimas ou réu das nossas decisões e atitudes. Então a Bíblia diz, em Lucas 18, 35 a 43, que um cego gritava: Jesus, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Presta atenção, como é que fecha essa mensagem, o Espírito Santo, para te abençoar. A Bíblia diz que ele estava na beira do caminho, mendigando, um cego, à beira do caminho. Beira do caminho, estava bem exposto. Ele não estava no fundo do arraial. Ele não estava gritando lá debaixo de uma choupana, debaixo de uma árvore, lá na roça. Ele estava na beira do caminho. Quem passava, via ele lá. Ô moço, me dá uma esmola. Ô moço, me dá uma esmola. Então eu quero te dizer que Deus, nesta noite, vai te dar a unção da ousadia. Eu vou orar por você. E você vai orar a partir de hoje. Não importa o problema que tu está vivendo aí. Não importa, hein? Não vamos medir problemas um do outro. Eu vou orar para que Deus te dê a unção da ousadia. A música da Ludmila Feber, que fez tanto sucesso há anos atrás no Brasil. A unção da ousadia. Atrevido espiritualmente. Desejo o melhor. Porque o seu Deus se frustra quando você pede Ele tão pouco, sendo Ele tão grande. É como se eu fosse filho de um bilionário e chegasse para ele e disse: papai, eu sei que o senhor é bilionário. Eu queria uma bicicleta de R$200.
E papai está achando que ia pedir uma Lamborghini. Se ele é miserável, ele vai até achar bom. Mas se ele é um pai que ama os seus filhos, você, meu filho, uma bicicletinha, R$ 200? Não, filho, até bicicleta você não sabe pedir, tem bicicleta de 100 mil, meu filho. Agora, você imagine Deus, o seu papai. Ah, papai, cura a dorzinha de cabeça aqui. Papai, eu tô com a dor nessa unha, não pode pedir, ele é bom. Ele cura. Eu sou assim. Se minha filha tivesse com dor no pezinho, eu fazia massagem. Mas se ela dissesse assim, pai, eu preciso que o senhor pague um curso. Ah, meu, que prazer, eu encho de prazer. Porque agora o que ela pediu é maior. Então, quanto maior é o pedido dela, mais ela me faz se sentir grande, porque ela acredita que eu posso realizar o sonho dela. Quanto maior o teu pedido com Deus, mais você valoriza o Deus que você prega. Então para de pedir coisa pequena. Pequena, peça para mim. Peça para quem está do teu lado. Então Bartimeu, à beira do caminho, exposto, todo mundo vendo, pedindo esmola. Eu não sei o que é que tem te exposto, envergonhado você, mas isso vai acabar hoje, se você tomar posse dessa palavra. Ele está parado, gente. No meio do caminho vem uma multidão. Aí ele pergunta, o que é isso que está acontecendo aí? Aí disseram, é Jesus o Nazareno. Mas você é cego? Como é que você está sabendo? Não, eu não estou vendo nada, mas eu estou escutando um falatório, uma multidão falando aí. Que aí? É Jesus. Aí ele dispensa ajuda imediatamente. Ele dispensa. É Jesus? Muito obrigado. Aí ele começa a gritar. Jesus! O que normalmente um cego não faria. Eu vou tirar essa palavra, às vezes ficar forte, me perdoe. Um deficiente visual. O que ele faria? É Jesus? Só por favor, pega no meu braço, me ajuda a atravessar a rua, me ajuda a chegar até ele, porque quem é ele? Como ele é? Baixo, alto? Ele só sabia que esse Jesus, porque ele era cego, era miserável, mas uma coisa não tinham roubado dele: a audição e a ousadia. Ele já tinha ouvido falar de Jesus. Ele disse, o dia que esse cara passar perto de mim, o dia que eu estiver perto, onde ele estiver, eu vou gritar o nome dele, até que ele me ouça. Qual é o seu problema dessa noite? Aí a parábola do amigo inoportuno, que bateu a porta à meia-noite, Ei, amigo, me dá 3 pães, porque eu recebi um convidado e não tem nada em casa para comer. Aí a Bíblia diz, Jesus disse, um amigo não abrirá a porta por causa do amigo. Ele abrirá a porta porque importunou ele à meia-noite. Aprenda a importunar a Deus. Quer bênção? Aí vai orar, ora meia hora, e vai dormir. Aí vai orar, vai tomar remédio para dormir. Como é que Deus vai te abençoar? Fica a noite toda, vá pro pau, vamos orar. Porque o Sedex 10 não chega lá. O DHL não chega no céu. A NASA ainda não inventou um foguete que pousa no trono de Deus. Então a minha oração, a sua, chega lá. E Deus abençoa. Então, meus amados irmãos, ele normalmente teria que pedir ajuda, mas ele não pede ajuda. Ele não diz, por favor, me leve lá. Mas ele tem algo a seu favor. O que é, pastor? Uma voz. Perguntaram a João Batista, quem tu és? Tu és o Cristo? Não, eu sou a voz. A sua voz tem que ser mais importante do que a sua carteirada, porque tem policial que diz, eu sou polícia, está preso, o cara mete a mão na cara dele. Porque a voz dele é de fraco, a voz dele está parecendo mais de quem está derrotado, está dando voz de prisão a si mesmo, do que está dando voz de prisão a alguém. Autoridade. Um general, um delegado, chega na porta de um traficante. Ei, por favor, vou de casa. Dá para abrir aí? Bom dia. Ele já chega arrebentando, é a polícia. E pá,
vai, mete o pé na porta, mão na cabeça. Estou dando esse exemplo estúpido. Então, usa a sua voz, a potência da tua voz. Porque a Bíblia disse que das tuas palavras fartará o teu ventre. Se você é pessimista, tu será uma pessoa de derrota. Se é otimista, uma pessoa de vitória. Então, meus amados irmãos, ele grita e Jesus ouve. E eles estão falando, para de gritar, rapaz. E ele, não, Jesus. Aí Jesus ouve. Jesus faz duas coisas. Aquela voz entra na alma de Jesus. Você que está gritando por um socorro, você que está gritando por uma bênção, Deus vai te ouvir. Aí Jesus manda duas coisas. Dá uma ordem. Traga-o aqui logo. Olha para ele, traga aqui. Ei, se alguém tentou te parar como tentaram aquele cego, porque não é as pessoas não, o diabo usa as pessoas. O diabo vai ter. O problema que ele te envolveu é o problema que vai te levar na presença de Jesus. O problema que ele te colocou sem saída é o problema que o diabo não sabia que ia te colocar na presença de Jesus e que você ia gritar o nome dele e ele dizer, trago aqui. E aí a segunda, o que queres que eu te... Maravilha. Ele não perguntou qual é o teu nome? Qual o seu CPF? O seu sangue é O negativo ou O positivo? Não. Qual é a gravidade do seu problema? Não, ele é especialista em tudo. Então por que chorar? O que tu queres que eu te faça? Ele disse, o que eu veja. Aí Jesus olhou para ele e falou, vê, porque a tua fé te salvou. Logo viu e seguiu glorificando a Deus e não a Jesus. Era tudo que Jesus queria para cumprir João 6,38. Eu não vim para fazer, eu não desci do céu para fazer a minha vontade, mas para fazer a do Pai. Por isso que quando João Batista disse João 3,30, é necessário que eu diminua e ele cresça, João Batista falava por Jesus, ele não sabia. Era Jesus dizendo, eu vim nesse mundo justamente para isso, João Batista. É necessário que eu diminua. Por isso que eu me fiz homem. Filipenses 2,6. Eu me fiz homem, servo. E mesmo sendo Deus, não quis ser Deus, para que ele fosse glorificado. E vou obedecer até a obediência da morte da cruz. Aleluia! O cego podia ter pedido, me prospera, porque eu estou cansado de mendigar. E me dê visão que eu estou cego. Pode me deixar cego, pode me deixar sem visão, mas me prospere. Então, meus amados irmãos, a lição da ousadia é que ele não perdeu a oportunidade, na primeira vez que ele teve diante de Jesus, de pedir algo que não fosse a visão. Me prospere, que eu paro de mendigar. Não, ele disse, Senhor, me dê a minha visão, me faça ver de novo, só porque o resto eu corro atrás. Então eu te pergunto, o Espírito Santo, qual é a deficiência que você tem na fé? Qual é a deficiência espiritual? Nem vou mexer com o negócio de deficiência, porque ela não pode te limitar, senão não há de mente, não é verdade? E elas ganham a medalha de ouro e alegra, anda de avião, fica em hotel bonito, e tanta gente perfeita fisicamente nunca saiu nem da casa dela. Mas que ela vai é passar férias na casa da sogra, do sogro, já não aguenta mais. Então eu quero orar por você agora e dizer para você, aquele cego precisava de visão, o resto eu corro atrás. Ele glorificou a Deus. Honra a Deus. Senhor, meu Deus e nosso Pai, eu agradeço, Senhor, por esta oportunidade de cultuar o Senhor com os teus filhos, de cultuar o Senhor com essas pessoas. Certo que elas, meu Deus, receberam uma porção do teu Espírito.
E nós queremos pedir para elas a ausência do medo, que nada mais é a presença do Senhor em suas vidas. Pedir para essas pessoas que não vivem clausurada porque o nome está sujo no Serasa, porque se acham inabilitados para enfrentar o mundo do empreendedorismo, do mundo business desta geração. Que ninguém vive enclausurado porque não tem um diploma. Que ninguém viva refugiado com medo de um vírus. Não estou pedindo a imprudência para eles, mas pedindo que a fé seja a locomotiva de suas vidas, a inspiração para suas conquistas. Meu Deus e meu Pai, que a ousadia de Bartimeu entre em todos nós. A ousadia de gritar o teu nome, até que tu digas, trago aqui. E mesmo que não ouçamos a tua voz, eu saberei que o Senhor está dizendo, o que tu queres que eu te faça? E eu peço ao Senhor para todos nós a visão. Não a visão da fóvea ocular, mas a visão, meu Deus, ampla, divina e do espiritual. Para que não sejamos engodados pela religião, enganados por uma fé cega, enganados por dogmas e, meu Deus, criados por homens nas religiões. Clama ao Senhor que cada irmão e irmã que me assiste agora receba essa ousadia e possam clamar o teu nome. E não há quem não grite o teu nome que tu não ouças, Pai. Chega de humilhação, chega de se expor. Tem muita gente se expondo à vergonha, ao ridículo, porque sempre confiou em terceiros, sempre esperou a sua vitória na mão de pessoas. Pessoas vão contribuir sim, mas quem dá força é o Senhor, porque é o Senhor que dá vida. Porque se não fosse o Senhor, eu queria saber quem é que é o dono da minha vida, para pedir a Ele que eu não morra nunca mais e que eu pare de envelhecer e que eu possa viver mais uns 300 anos e agora muito bem de vida financeira, com muita saúde, para desfrutar de fato de alguma coisa que de boa tem nessa terra e nesse planeta. Em nome do Senhor, Pai, mas ainda tem fé e ainda tem ousadia para gritar o teu nome, mesmo quando tem muitos gritando nessa hora e pedindo, quem sabe, tudo que eu peço, ou muito além do que eu peço, ou até aquém do que eu peço, usando a mesma força. Eu tomo posse, Pai, e os abençoo. Em nome do Senhor, do Pai, e do nome do Senhor, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus te abençoe. Toma posse desta palavra. Amém? Toma posse desta palavra. E seja abençoado. Dá uma gargalhada aí para Jesus ver. Dá um glória, dá um obrigado, Jesus. E começa a partir de hoje pedir coisas grandes, porque coisas pequenas homens podem fazer. Um beijo no seu coração.